Olá, turma, tudo bem? Essa é a nossa terceira aula sobre verbos, é a nossa última aula sobre verbos, tá? E aqui a gente vai ver o restante do conteúdo sobre esse assunto. Lembrando que ainda há muito mais coisa a ser vista, essa aqui é apenas uma explanação ligeira. Vamos lá. Bom, na aula de hoje nós vamos estudar a classificação dos verbos, tá? Nós vamos ver como os verbos funcionam, como eles se organizam quanto a esses três quesitos aí. Quanto à função, quanto à flexão e quanto à existência do sujeito. Tá? Nós vamos concentrar a nossa abordagem hoje, portanto, sobre esses três aspectos. Vamos, portanto, ao primeiro, como classificamos o verbo quanto à sua função. Bom, quanto à função, nós podemos classificar o verbo em duas categorias. O verbo pode ser auxiliar ou principal, certo? O que é um verbo auxiliar? O verbo auxiliar é aquele que, perdendo seu significado próprio, é utilizado para auxiliar a conjunção de outro, esse chamado de verbo principal, ok? A gente pode ver isso aqui nessa frase. A frase diz: não parece que ele está rindo? Tenham atenção para essa expressão aqui, ó, está rindo. Note que aqui o verbo estar, ele é apenas um verbo auxiliar. Veja que o sentido da frase, né, o local em que reside o significado do verbo, está de fato aqui rindo. Tá? A frase pergunta, não parece que ele... Qual é a ação que ele realiza? Né? Qual é a ação a qual se nomeia aqui? É a ação de rir. Então, note que o verbo estar aqui, ele é apenas um verbo auxiliar, sendo que o verbo principal é o verbo rir, tá? Quando nós temos essa conjunção de verbo auxiliar mais verbo principal, nós chamamos isso de locução verbal, ok? Uma locução verbal, ela acontece quando eu tenho dois verbos valendo por um só. Ou seja, eu tenho uma construção de dois verbos cujo sentido é o sentido de um único desses verbos. A isso eu chamo locução verbal, ok? A locução verbal sempre é formada pelo verbo auxiliar conjugado. Note que aqui o verbo está, ele está na terceira pessoa do singular. Veja, inclusive eu tenho o pronome aqui, né? Ele. Então, a locução verbal é sempre formada pelo verbo auxiliar conjugado mais o verbo principal em uma das formas nominais, né, que são particípio, gerúndio e infinitivo. Nós vamos falar um pouco mais sobre o particípio mais lá na frente da aula de hoje, ok? Aqui a gente tem uma lista, veja, os verbos auxiliares mais comuns, mas não exclusivos, tá? São ter, haver, ser e estar. Estes são os verbos que com mais frequência executam a função de verbo auxiliar. Eles sempre serão verbos auxiliares? Não. Quando eles aparecerem sozinhos numa sentença, desacompanhados de outros verbos, aí eles são verbos principais, ok? Eu só terei verbo auxiliar quando eu tenho uma locução verbal, ok? Não havendo a locução verbal, esses verbos são verbos principais. Deem uma olhada nessa primeira sentença que diz: ele anda a pé. Veja que aqui o verbo andar está no sentido de caminhar. A frase está dizendo que ele caminha a pé. Nesse caso, o verbo andar, ele é um verbo principal. Na verdade, ele é o único verbo que a gente tem aí, né? Já na frase de baixo, eu tenho a expressão ele anda falando mal de todo mundo. Veja que a frase não está dizendo que ele caminha falando mal das pessoas, mas que ele está costumeiramente realizando esse ato que é nomeado aí. Veja que embaixo o verbo andar, ele perde o seu sentido, né, o seu significado natural de caminhar. Ele perde esse sentido. Nessa frase de baixo, portanto, ele é transformado num verbo auxiliar. Veja que ele está conjugado, está na terceira pessoa do singular, ele anda, e está acompanhado de um verbo principal, que é ali falar, e esse falar está numa forma nominal, ok? Que é ali no caso o gerúndio. O gerúndio é aquela forma do verbo que termina em NDO, tá? Então veja aí, ele anda falando mal de todo mundo. Então, embora eu tenha uma lista de verbos que geralmente são auxiliares, eu vou saber se o verbo é auxiliar ou não
quando ele está aplicado na frase. Note que aqui, por exemplo, eu tenho um verbo que por natureza não é auxiliar, por natureza não é um verbo de ligação, no entanto, aqui ele se transforma num verbo auxiliar, ok? Então, quanto à função, são essas as duas considerações que nós fazemos a respeito do verbo. Quanto à flexão, nós dividimos os verbos em 4 tipos. Eles podem ser regulares, irregulares, defectivos e abundantes. Nós vamos tratar sobre cada uma dessas categorias. Vamos começar com os verbos regulares. O que é um verbo regular? Verbos regulares são aqueles que seguem um paradigma na conjugação. Então, eu vou chamar de verbo regular aquele verbo que segue um padrão, tá? Aquele verbo que segue uma estrutura na conjugação. É o caso, por exemplo, do verbo amar. O verbo amar, ele é um verbo regular. Note que aqui nós temos várias conjugações do verbo amar. Amo, amas, amássemos, amarei, amado. Note que em todas essas formas uma estrutura se mantém, que é esse AM. Esse AM nós chamamos de radical, tá? O radical, ele é, por assim dizer, a raiz do verbo, a raiz da palavra. É ele que encerra a semente de sentido, ok? Então, nos verbos regulares, as terminações mudam, os radicais não. Tá? Daí que a gente fala que esses verbos seguem um paradigma. Não importa em que tempo, em que modo, em que pessoa eu conjugue o verbo amar, esse radical, né, AM, ele vai se manter ali, ok? A mesma coisa acontece com o verbo vencer. O radical do verbo vencer, veja ali, é VNC, tá? Então, esse VNC estará sempre presente em todas as formas do verbo vencer. O que vai se diferenciar, né, é a terminação do verbo, apenas isso. O radical ele se mantém, certo? Então, o verbo regular é aquele verbo cujo radical não se modifica na conjugação verbal. Os verbos irregulares, ao contrário dos regulares, né, são aqueles nos quais não há um paradigma na conjugação. São os verbos que não seguem essa estrutura na hora de ser conjugados. Ou seja, são verbos que, quando são colocados na conjugação, eles acabam modificando não só suas terminações, como também seus radicais. Vejam aqui, olha. O exemplo é o verbo fazer. Veja lá, eu tenho faço, em que o radical é fac, ali, não é? Eu tenho fiz, em que o radical é apenas o F. E tenho feito, em que o radical vai até a letra T. Então, note que aqui o radical sofre mudanças drásticas na sua estrutura. Eu não tenho uma estrutura regular. Por isso, eu vou chamar esse verbo de irregular. A mesma coisa acontece aqui com o verbo poder, né? Veja lá, posso, podes, poderíamos. Veja que em podes e poderíamos eu tenho uma estrutura que se mantém, mas em posso eu já tenho outra forma e em pude uma outra forma ainda. Tá? Então, isso nós vamos classificar como verbos irregulares. Um grande exemplo de verbos irregulares, por exemplo, é o verbo ser. Né? O verbo ser, na terceira pessoa do singular, ele vira é. Ele se modifica completamente. Então, essa é a característica dos verbos irregulares, ok? Verbos defectivos. O que é um verbo defectivo? É aquele verbo que não pode ou que não é conjugado em todos os tempos e em todas as pessoas. Nós vimos os tempos verbais, os modos verbais e que cada um deles tem uma estrutura. Para os verbos defectivos, no entanto, alguma dessas estruturas serão preenchidas com vazio, ou seja, algumas das formas que existem em outros verbos não existem no verbo defectivo. Por isso ele carrega esse nome, como se fosse um verbo defeituoso, em que faltam algumas partes. Veja, a gente tem aqui os pronomes e alguns exemplos de verbos nessa categoria. Veja, os verbos aqui estão todos conjugados no presente do indicativo.
mas os verbos defectivos não são defectivos apenas nesse tempo. Eu coloquei aqui apenas como ilustração, tá? Essa ausência, ela também pode ocorrer no modo subjuntivo. No próprio modo imperativo, nós vimos que ela acontece, né? O modo imperativo é defectivo por natureza, porque não possui a primeira pessoa do singular. Então, veja aí, ó. Eu não tenho, né? O correto aí seria o coloro, né? Se a gente for seguir a norma. Eu coloro, porque o verbo colorir é um verbo regular. Só que a gramática não admite isso, tá? Não existe a expressão eu coloro. Alguns gramáticos afirmam que essa defecção, né, essa ausência de determinadas pessoas no verbo, ela se dá simplesmente por desuso. Tá? É um modo, um tempo, uma conjugação que caiu em desuso, que não é usada, e aí com o tempo ela desaparece da língua. Tá? O que acontece aí no verbo colorir. Veja que no presente do indicativo não existe a primeira pessoa do singular. E a gente só conjuga a partir da segunda, né? Tu colores, ele colore, e por aí vai. A mesma coisa com o verbo falir, tá? Se a gente for seguir a regra para o verbo falir, considerá-lo como um verbo regular, o correto seria eu falo. Mas quando eu digo eu falo, eu já estou conjugando não mais o verbo falir, mas o verbo falar. Daí que o verbo falir, ele não é conjugado nessa primeira pessoa, tá? A mesma coisa aí com o verbo reaver. O verbo reaver, ele é derivado do verbo haver, né? E o verbo haver também é defectivo aí, tá ok? E aí vocês podem se perguntar, bom, esses verbos são defectivos, mas se eu quiser expressar alguma coisa nesses lugares, né, com esse sentido, aí eu preciso me valer de alternativas, tá? Ou de locuções verbais, ou trocar o verbo por um sinônimo, ou construir a frase de outra maneira, certo? Ao dizer eu coloro, não posso dizer isso, né, gramaticalmente. Eu posso trocar, por exemplo, por eu pinto, tá? Em falir, eu posso utilizar meio de uma conjugação, né, de uma locução, eu posso dizer eu vou à falência, ok? Então, para suprir essas falas, né, essas vozes que estão silenciadas aí no defectivo, nós vamos recorrer a outros instrumentos, ok? Contrário dos defectivos são os abundantes. Os defectivos são aqueles nos quais há falta de algumas pessoas. Os verbos abundantes têm essas formas em abundância, daí o nome, tá? Os verbos abundantes são os que possuem duas ou mais formas equivalentes. Ou seja, num determinado modo, numa determinada forma, esses verbos possuem dupla conjugação. Isso geralmente ocorre no particípio. Tanto que, se vocês consultarem as gramáticas, quando elas descrevem verbos abundantes, elas vão dar sempre exemplos no particípio. Veja aqui, o verbo aceitar, ele possui dois particípios. Um é aceitado, o outro é aceito. O verbo benzer, benzido, bento. Matar, matado, morto. Suspender, suspendido, suspenso. Esses são apenas alguns exemplos, tá? A lista de verbos abundantes ela é muito longa. Eu trouxe aqui apenas alguns para ilustrar como isso acontece. Ok? Quando é que eu vou usar um, quando é que eu vou usar outro, eles são equivalentes. A gramática tem uma observação sobre isso. Quando eu tenho verbos auxiliares ter e haver, eu vou utilizar o particípio regular. O que é o particípio regular? É aquele que termina com ADO ou IDO. São esses primeiros que aparecem aqui na nossa lista, tá? Ele é chamado de particípio regular exatamente porque ele tem essa desinência aí fixa, não é? Sempre ADO ou IDO. Vejam exemplos de outros verbos, não é? Vendido, comprado, enfim, convidado. Você tem sempre aí uma estrutura, né, que é essa terminação ADO ou IDO, tá? Então, quando é que eu vou utilizar elas? Quando eu tiver os verbos ter e haver como verbos auxiliares. Com os verbos ser e estar,
eu vou empregar o particípio irregular, tá? Veja ali, aceito, bento, morto, suspenso. Por que ele é chamado de irregular? Porque, como vocês podem bem observar, não há uma estrutura sendo seguida aí na flexão desse verbo. Tá? Alguns terminam com um tipo de terminação, outros com outro tipo, daí nós considerarmos isso como verbo irregular, tá ok? Lembrando, isso acontece sempre no particípio. Bom, quanto à existência do sujeito, nós vamos classificar os verbos em dois tipos. Eles são verbos pessoais. O que é um verbo pessoal? É o verbo que tem sujeito, tá? Seja esse sujeito implícito ou explícito. E os verbos impessoais são aqueles verbos que não têm sujeito. Vocês devem se recordar das aulas com a professora Kelly, em que ela deve ter falado em oração sem sujeito. A oração sem sujeito é a oração que possui verbos impessoais. Vejam aqui, o Nino apareceu na porta. Quem apareceu na porta? O Nino, está ali explícito, não é? Então aqui eu tenho um verbo pessoal, tá? Na frase de baixo temos, fizeste o pedido à tua mãe? Quem é que fez o pedido à mãe? Tu, né? Aqui eu tenho um sujeito implícito. Ele não aparece na frase, ele está oculto, inclusive é uma das classificações que ele recebe, mas eu sei quem ele é devido à terminação do verbo. Tá? Quando o verbo termina em STE, eu sei que ele está conjugado na segunda pessoa do singular. Ok? Verbos impessoais são os que a gente tem aqui. Olha só. Garoava na madrugada roxa. Quem é o sujeito de garoar? Eu não tenho um sujeito para garoar. Tá? Note que garoar ele se enquadra naquela categoria de verbos indicando fenômenos naturais. Verbos que indicam fenômenos naturais são verbos, por natureza, impessoais, verbos sem sujeito, ok? O verbo haver, veja aí, há alunos na sala. Cuidado que esse verbo é meio capcioso, tá? Alguém pode se perguntar, o que há na sala? E aí se encontra a resposta, alunos. Mas, de acordo com a gramática, o verbo haver, com sentido de existir, ele é um verbo impessoal, certo? Aqui nessa sentença, alunos não é sujeito. Nessa sentença aqui, alunos funcionam como complemento do verbo, portanto, aí um objeto direto. Nesse caso, portanto, eu não tenho sujeito na frase quando o verbo ar tem sentido de existir, ok? O verbo existir, não. O verbo existir, ele é um verbo pessoal, ok? Muito bem. Essa foi uma abordagem rápida a respeito do verbo, é o que estava faltando a gente discutir, ok? Lembro que há um exercício ligeiro disponível para vocês no Google Classroom, tá? Sobre um dos assuntos que a gente tratou na aula de hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida, há um material de apoio também que já foi colocado junto com a primeira aula e vocês podem digitar lá suas dúvidas, suas perguntas no nosso mural, que à medida em que eu as ler, eu as responderei, ok?